Olá, oitavo ano! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, nas nossas aulas de ciências, a gente tem acompanhado aqui no livro 4 do SAS, no capítulo 14, o assunto de sistema solar, Terra e Lua. A gente já falou sobre os componentes do sistema solar, a gente viu que não são só uma estrela e os planetas. A gente falou sobre os planetas do nosso sistema solar, diferenciou os planetas rochosos dos planetas gasosos. E a gente falou na nossa última aula sobre a Lua, o nosso satélite natural. A gente viu as características da Lua, falamos sobre as fases da Lua, vimos por que as fases da Lua existem, né? A gente viu esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra e a gente viu essa relação da Terra, Sol, Lua, como que a Lua fica iluminada refletindo os raios do Sol. E hoje a gente vai dar nome aos movimentos que a Lua faz e falar sobre o fenômeno do eclipse, que a gente ainda não falou, né? Gente, a Lua, a gente sabe que ela gira ao redor da Terra. A Lua, ela é atraída pela Terra e a Terra também é atraída pela Lua. Então elas têm aí atrações, né, uma pela outra por conta da gravidade. E a Lua vai se localizar a cerca de 384.400 quilômetros de distância da Terra. Bem longe, né? Mas mesmo assim a gente consegue visualizá-la a olho nu. Gente, a Terra, a gente falou que ela demora um ano para fazer a sua trajetória ao redor do Sol e que essa trajetória ela é elíptica, né? Então, se você abrir seu livro 4, aí na página 17, a gente pode observar que um recorte do sistema solar representado apenas o Sol, a Terra e a Lua, que é o que está importando para a gente aqui nesse momento, né, pessoal? Então, olha só, aqui a gente tem a órbita elíptica da Terra ao redor do Sol e a gente falou que esse movimento, quando a Terra faz esse movimento ao redor do Sol, esse movimento vai se chamar translação. A Lua, ela acompanha o movimento de translação da Terra. Portanto, esse movimento que a Lua está fazendo ao redor do Sol, acompanhando a Terra, também é chamado de translação e também demora 365 dias e 6 horas, como a gente viu aí anteriormente. A gente viu que a Terra gira ao redor de seu próprio eixo, né? O eixo da Terra inclinadinho, e que daí então esse movimento se chama rotação. Pois bem, gente, a Lua também gira ao redor do próprio eixo. Então, a Lua girando aqui ao redor do próprio eixo também vai chamar rotação. Então, a Lua também tem um movimento de rotação. Mas aqui na Lua a gente tem um movimento extra, porque além da translação e da rotação, a Lua gira ao redor da Terra. E quando ela está girando ao redor da Terra, esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra, a gente chama esse movimento de revolução. Gente, a revolução e a rotação é o que vão explicar pra gente as fases da Lua, tá bom? Então, esse movimento de revolução, né, que ela está fazendo aqui ao redor da Terra, é o que está explicando pra gente as fases da Lua. Por que ora a Lua está muito iluminada, ora a Lua não está tão iluminada, como a gente fez no experimento aí juntos durante a nossa aula online, tá bom? Então é um movimento de revolução que vai explicar as fases da Lua. E o tempo de rotação da Lua, ele é muito mais devagar do que o tempo de rotação da Terra, né? Na verdade, esse tempo de rotação demora 28 dias. Então demora o mesmo tempo que a revolução da Lua ao redor da Terra, né? A gente viu que para a Lua dar uma volta ao redor da Terra, revolução demora 28 dias. A rotação da Lua, girar ao redor do próprio eixo, também demora 28 dias. Por isso
quando a gente está fixo aqui, né, no mesmo local, observando a Lua, como demora 28 dias para ela dar essa volta e demora também 28 dias para mudar todas as fases da Lua, acaba que a gente sempre vê a mesma face da Lua. Então, a face que a gente não vê da Lua é chamada da face oculta da Lua, ok? E sobre o eclipse lunar, né? Por que às vezes tem eclipse, às vezes não tem eclipse? Por que às vezes tem eclipse solar, não tem? Né? Tem eclipse total, parcial? Né? O que é que está acontecendo? Bom, a gente sabe que o eclipse nada mais é do que uma sombra que a gente vai observar. Então, se você virar aqui na sua página 18, a gente pode ter aqui, ó, uma fonte de luz e uma maçã, que está projetando uma sombra lá no fundo. Se a gente colocar um objeto entre a maçã e a parede, esse objeto não será iluminado, né? Então, a sombra da maçã vai ocultar a iluminação desse objeto, não vai chegar luz até esse objeto para ele ser iluminado, certo? Agora, se eu colocar um objeto menor que a maçã aqui na frente, entre o feixe de luz e a maçã, a sombra desse objeto vai ser projetada na maçã. Então, gente, aqui o feixe de luz está representando a luz do Sol, a maçã representando a Terra e um pequeno objeto vai representar a Lua. Então, se eu colocar atrás da maçã, a luz não chega na Lua. E daí, então, eu não vou ver a Lua. E daí, então, eclipse lunar. Agora, se eu colocar o pequeno objeto que representa a Lua aqui na frente, entre o feixe de luz e a maçã, a sombra vai ser projetada na Terra durante o dia, né? Porque aqui face iluminada. Então, vai ser um eclipse solar. Vamos entender um pouco mais de o que é que acontece nisso. A gente sabe que as órbitas, né? A gente já conversou que as órbitas, tanto do planeta ao redor do Sol, quanto da Lua ao redor da Terra, quando a gente vai fazer maquete e tudo mais, a gente costuma imaginar as órbitas sempre na horizontal, né? Mas não é assim no planeta não, gente. Não é no nosso universo, não é assim que acontece. Quando a gente vê a órbita da Terra ao redor do Sol, a gente imagina uma linha horizontal simplesmente para fins didáticos, né? Então, se a órbita, olha aqui na página 20, se a órbita da Terra ao redor do Sol estiver em uma linha reta, se a gente for representar a órbita da Lua ao redor da Terra, ela não vai ser reta na mesma posição horizontal. Ela vai ser levemente inclinada, olha aqui, levemente inclinada. Se ela está levemente inclinada, quando a Lua estiver cheia aqui, ela vai estar mais superior, né, do que a Terra, e daí os raios do Sol conseguem chegar até ela e a gente vai observar a Lua cheia aqui aonde for noite. Só que a gente tem que lembrar que a órbita da Terra ao redor do Sol é uma órbita elíptica, não é redonda. E isso significa que em alguns pontos durante essa órbita, né, da Terra ao redor do Sol, então durante o ano inteiro, nesse movimento aí de translação da Terra ao redor do Sol, vai ter alguns pontos no sistema solar que essas órbitas vão ficar numa posição que vai intercalar, vai interpor Sol, Lua, Terra ou Sol, Terra e Lua. E daí a gente vai ter uma sombra ou na Lua, e daí a gente não enxerga a Lua, ou uma sombra na Terra, e daí quem estiver na Terra não vai enxergar o Sol. E daí então a gente vai chamar essas sombras, né, quando tem algum objeto que está na frente do outro, né, objeto a gente está falando ou da Terra ou da Lua, está na frente do outro, impedindo que os raios solares cheguem até ele, a gente vai chamar isso de eclipse. O eclipse, ele pode ser total ou parcial. Depende do quanto de sombra que está fazendo e da onde você está para observar, tá bom? Vamos falar primeiro do eclipse lunar. Se você voltar na página 19, então, no eclipse lunar, a gente tem que sempre ter essa posição. Sol, Terra e Lua. E a Lua vai ficar na sombra
da Terra, tá bom? Então, pra gente observar um eclipse lunar, a gente tem que estar de noite, né? E aqui, quando a Lua está nessa posição, a gente tem que lembrar que é Lua cheia, né? Então, o eclipse lunar vai acontecer quando a Terra ficar alinhada exatamente entre o Sol e a Lua e impede que a Lua seja iluminada. E daí, então, vai ser a fase da Lua cheia, tá bom? O eclipse ele pode ser parcial se esse alinhamento não for assim 100%, né? Pode ser que o alinhamento seja parcial, né? Então a Lua vai estar metade na sombra, metade, né, na parte iluminada. Então era para ser uma Lua cheia, mas a gente não vai estar observando a Lua completamente cheia. Aqui a gente vai então, ó, conseguir ver alguns instantes de um eclipse que ocorreu em 2019. Olha, a Lua estava cheia, até que esse alinhamento foi ocorrendo. Olha a sombra da Terra sendo projetada. A gente sabe que é a sombra da Terra, ó, porque não é assim, né? Vertical, né? Quando tá a Lua cheia, minguante, crescente, né? A gente sabe que quando é assim é vertical. Não, né? Tá mais para horizontal. E olha só, a sombra vai crescendo, 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 até que alinha quase completamente aqui, né? E a gente vê só uma bordinha da face iluminada da Lua, tá bom? Então, gente, o eclipse lunar, ele é observável de qualquer ponto da superfície da Terra aonde esteja a noite, obviamente, né? E desde que seja a lua cheia, tá bom? Se a lua estiver acima do horizonte, a pessoa vai conseguir observar, não tem diferença em qual ponto da Terra você está, desde que você esteja do lado da noite, lua cheia. E agora, e sobre o eclipse solar? Se a gente vê o eclipse solar, você pode virar aqui na página 20, é ao contrário o alinhamento, né? Então, é Sol, Lua e Terra. E, gente, a Lua é menor do que a Terra. Então, a sombra projetada da Lua em cima da Terra não vai cobrir a Terra inteira. Então, vai ter diferenças do que você vai conseguir observar dependendo da onde você estiver no globo terrestre. Se você estiver exatamente em cima da região onde a sombra está sendo projetada, você vai observar um eclipse total do Sol. Olha aqui, um eclipse do Sol que aconteceu em 2017, visto lá da América do Norte, porque a sombra estava exatamente lá em cima, em uma região da América do Norte. E quem não estava lá na América do Norte? Bom, quem estava em outras regiões do planeta, né, na parte iluminada do planeta, pôde ver um eclipse parcial, né, onde parte do Sol estava encoberto. Gente, lembrando que a gente não pode observar nunca um eclipse solar a olho nu, tá bom? Por conta da radiação UV, que pode queimar as células dos nossos olhos, né, da córnea, podendo levar até uma cegueira, ok? Espero que vocês tenham entendido sobre os eclipses e por que esses eclipses, eles são eventos raros, tá bom? Então, depende deste alinhamento, esse alinhamento, ele é mais raro de ocorrer. Ocorre geralmente o eclipse lunar, ele pode ocorrer até umas 3 vezes ao ano, depende em qual posição que vai estar. E sempre lembrando, então, que as órbitas, tanto da Terra ao redor do Sol, quanto da Lua ao redor do Sol, elas não vão ser horizontais, assim, certinhas, né? Senão a gente ia ter eclipse sempre que tivesse lua cheia. E sempre que tivesse lua nova durante o dia ia ser eclipse, né? Então não é um evento raro por conta dessa inclinação, como a gente pode observar aqui na página 20, só para relembrar. Pessoal, eu peço que vocês façam o Agora é com Você, da página 21, e tem um exercício também na página 22. E a gente corrige isso na nossa próxima aula online. Até lá! Tchau, tchau!